Toda quinta-feira nós falamos aqui no programa Mais Catalão com o pessoal da Clínica Salute, o Dr. Cristiano de Abreu, a doutora Caroline Matida. Hoje o Dr. Cristiano de Abreu está conosco, ele que é médico, cirurgião plástico, e nós vamos conversar sobre preenchimento facial. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Tudo jóia, doutor. Boa tarde, doutor Cristiano. Hoje a gente falando sobre um assunto que está super na moda, né? Que é o preenchimento facial. Mas a gente queria que o senhor começasse explicando para quem nunca ouviu falar, né? O que, afinal de contas, é esse preenchimento? Preenchimento facial, né? Nada mais é do que a gente pegar alguma substância, pode ser sintética ou biológica, né? E colocar em alguns pontos da face com a intenção de fazer realmente um rejuvenescimento, né? Antigamente, né, se usava muito como tapa-buraco, a gente fala assim, né? Tinha uma ruga, você ia lá e preenchia. Tinha outra ruga, você ia lá e preenchia. Mais modernamente, isso aí mudou, né? E a gente descobriu alguns pontos, que são pontos de iluminação do rosto, que a gente colocando poucas quantidades de preenchimento, eles mudam a configuração de rejuvenescimento mesmo, né? A gente trabalha com um jogo de luz e sombra e acaba fortalecendo algumas áreas como a região malar da pessoa, deixando um aspecto mais jovem do que apenas fazendo o antigo tapa-buraco, que era preencher a ruga. Tá certo, doutor. Existem diferentes tipos de preenchimentos, diferentes técnicas hoje em dia? Sim, então, igual eu falei anteriormente, tem os biológicos, né? Que aí a gente usa mais preenchimento de gordura, é muito utilizado, né? Principalmente pelos cirurgiões plásticos, porque a gente faz a aquisição através de uma lipoaspiração, trata essa gordura e preenche várias zonas da face. E tem o preenchimento de ácido hialurônico, que é o mais utilizado, e ele é mais temporário, mas também é uma ótima alternativa, porque é um procedimento que você faz na clínica, vai embora para casa e não para no seu dia a dia de trabalho para fazer uma lipoaspiração, e nem precisa de um downtime, que a gente fala, um tempo de recuperação grande, né? O preenchimento você faz hoje, amanhã você vai trabalhar, ou depois de amanhã, mais tardar. Tá certo, doutor Cristiano. E aí, né, como eu disse, hoje em dia tem muito se falado sobre esse assunto. É um assunto que está muito em moda. E tem muito se falado, principalmente em harmonização facial. Tem diferença entre a harmonização facial e o preenchimento? Tem sim. A harmonização facial é um conjunto de técnicas, né? Inventaram esse nome com a intenção realmente de fazer um compilado de técnicas. Então, o que entra numa harmonização facial? Desde fios de sustentação, preenchimentos com ácido hialurônico ou com gordura, botox, né, aplicação de toxina botulínica, lasers que a gente usa para rejuvenescer a pele. Então, é uma série de procedimentos minimamente invasivos que fazem parte da harmonização facial. E o preenchimento propriamente dito é uma dessas ferramentas, tá? Então, sim, existe diferença. Tá certo, doutor. E aí, esse preenchimento, né, facial, ele é feito na clínica mesmo ou ele precisa de uma internação em hospital, por exemplo? Olha, quando é o preenchimento de ácido hialurônico, que vamos dizer assim, a maior parte dos preenchimentos utilizados hoje em dia, a gente faz na clínica mesmo, o paciente agenda um horário para fazer o preenchimento, vai lá, faz o seu procedimento e é liberada logo depois, né? É um procedimento bem simples, pouco doloroso, totalmente factível e suportável. E quando demanda de uma internação, é quando a gente faz preenchimentos maiores. Aí eu falo que é preenchimentos corporais, né? Quando a gente faz uma lipoaspiração e aí faz um aumento glúteo com gordura, ou já aproveita que tem a gordura na mão e faz o preenchimento facial com gordura lá no centro cirúrgico, mas via de regra, preenchimento facial, mesmo que for feito com gordura, a gente consegue fazer na clínica. Tá certo. Doutor, e fica alguma cicatriz, a pessoa fica com alguma marca no rosto, ou esses procedimentos hoje com as técnicas utilizadas, a pessoa não fica com nenhuma marca? São microfuros, né? A gente faz normalmente com agulha ou cânulas bem fininhas, Leandro. Então, assim, é como se a gente tomasse uma injeção. Então, aquele microfuro, ele some depois, cicatriza e não fica nenhum sinal, não. Tá? Então, a pessoa não fica com sinal da região que foi puncionada para fazer o preenchimento. É bem
inócuo nesse sentido aí de deixar cicatriz, não fica cicatriz não. Tá certo. E como o senhor está falando, até mesmo o furo é bem pequenininho, a recuperação também ela é tranquila, doutora? A pessoa fica com o rosto às vezes um pouco inchado ou não? As atividades podem ser feitas normalmente, mesmo depois do preenchimento? Normalmente, assim, quando eu faço preenchimento, isso depende um pouquinho, Leandro, da quantidade que você usa, né? Porque hoje, como que a gente faz o preenchimento? Eu avalio o paciente e aí eu olho lá, falo, olha, você vai precisar de 2 seringas, você vai precisar de 4 seringas, ou você vai precisar de 6 seringas. Então, conforme a gente aumenta a quantidade da necessidade de seringas, consequentemente o inchaço é um pouquinho maior. Mas mesmo em casos que a gente utiliza 6 seringas, por exemplo, a paciente, eu peço assim, no máximo um final de semana. Eu falo assim, faz na sexta-feira, sábado e domingo você fica quietinho em casa, mas segunda já pode trabalhar, fazer suas atividades, tá? A gente pede no dia que faz o preenchimento, né, 24 horas, não fazer atividade física, não fazer grandes esforços, né? E caso tenha algum roxinho, evitar sol, gente, porque qualquer roxinho no rosto que pegue o sol pode manchar, tá? Então essas são as orientações, mas a recuperação ela é muito rápida e muito tranquila. Eu não falo que os pacientes precisam parar o trabalho, parar nada para fazer o preenchimento, tá bom? Tá certo, doutor Cristiano. E aí, qualquer pessoa pode fazer esse preenchimento ou tem uma limitação, né, em relação à idade, por exemplo, alguma questão da própria pele, alguém que pode haver essa contraindicação ou qualquer um pode fazer? Sim, existem casos, né, que a gente vê hoje, infelizmente, preenchimento é uma coisa que Deus e o mundo está fazendo, né, tem vários profissionais fazendo, e a gente vê casos, às vezes, que não eram casos para preenchimento, que são casos mais de cirurgia. Esses pacientes você acaba tendo que usar muito volume de preenchimento, né, e você provoca deformidades e o paciente não tem um benefício, né, porque imagina aquela pessoa bem murchinha, que está bem envelhecida e que aí você vai precisar, às vezes, 12 seringas de um preenchimento, ela vai ficar muito inchada e não vai rejuvenescer. Quando, no caso, ela precisaria de um lift ou uma cirurgia para realmente tirar aquele excesso de pele, aquela flacidez. Então, sim, existem pessoas que não se beneficiam do preenchimento, que até é contraindicado, igual você falou, né? Porque você vai injetar um monte de coisa na cara da pessoa e ela vai ficar inchada e não vai ficar bonita e nem vai ficar mais jovem. Então a gente tem que realmente avaliar caso a caso, porque às vezes o preenchimento, eu falo que ele é um refinamento da cirurgia, né? Ele é um detalhe, e muitas vezes as pessoas mais jovens que não precisam de preenchimento, não precisam de cirurgia, sim, é um recurso muito bom, tá? Então eu acho que assim, tem que ser avaliada por um médico acostumado, um dermatologista, um cirurgião plástico, que consegue fazer essa avaliação e ver se vai ter benefício ou não. Tá certo, doutora. Eu já vi muita gente brincando, né, que o botox ou o preenchimento, ele é preventivo. E aí é justamente porque depois de um tempo, né, aquelas rugas, aquelas expressões já estão muito marcadas no corpo, no rosto, e aí não vai resolver, né, doutora? Então é indicado justamente para pessoas mais jovens. Assim, quem começa a usar cedo, botox e preenchimento, eu falo que ganha muito a longo prazo, sabe? A gente vê a longo prazo, depois de 5, 7, 10 anos, as pessoas que se cuidam desde cedo, elas empurram a cirurgia muito para frente, e muitas vezes nem precisam fazer cirurgia facial, igual a gente comenta aqui, tá? Agora, sim, eles são temporários, mas são procedimentos muito inócuos, e o que a gente vê a longo prazo, quem faz com certa regularidade, faz lá seu preenchimento a cada 1 ano e meio, faz seu botox a cada 6 meses, essas pacientes acabam envelhecendo menos, né? Ele é preventivo no sentido de não deixar você enrugar tanto, mas ele também faz o tratamento da ruga, sabe? Então, assim, ele é preventivo e faz tratamento. É difícil a gente classificar um pouco com idade, né? A partir de tal idade não compensa mais, é muito da qualidade da pele da pessoa, da flacidez, da quantidade de ruga, mas eles se prezam para tratar também, viu? Não é apenas preventivo, não. É que quando chega aquela pessoa que nunca fez nada, tá lá, já com seus 60 anos, e às vezes fala, doutor, eu vim aqui, mas eu queria fazer uma seringuinha de preenchimento. Não vai resolver, né? Então, assim, até eu brinco um pouco com os pacientes, que se você nunca tratou do rosto, você chega a um ponto que é só cirurgia, né? Então, tem que se cuidar desde cedo mesmo, porque o rosto, gente,
tá muito exposto, é sol todo dia, mesmo que você use protetor, toma vento, toma chuva, toma sol, é o dia inteiro exposto. O corpo não, né? O corpo já é mais guardadinho. Então tem que cuidar do rosto. Tá certo, então, doutor Cristiano. Informações muito bacanas sobre esse preenchimento. Como a gente disse, né? Por mais que é um assunto que está muito em alta, muita gente às vezes fica em dúvida, não sabe como funciona. O doutor Cristiano está esclarecendo isso para nós hoje. E aí, doutor, quem tiver ficado com alguma dúvida, né? Quiser saber mais sobre o preenchimento, se tá na hora já de fazer esse preenchimento, onde encontra o doutor Cristiano de Abreu? Bom, a gente fica aqui na Rua Coronel Afonso Paranhos, né? A rua estreita, onde fica a Clínica Salute. É muito fácil de fazer contato com a gente pelo Instagram. Tem o Instagram da clínica, que é o @clinica.salute. E tem o Instagram pessoal do Dr. Cristiano, que é o @Dr. Cristiano de Abreu. Tá? Então, @clinica.salute ou @Dr. Cristiano de Abreu. Consegue enviar um direct pra gente, tem todo o endereço da clínica, os telefones. Se vocês clicarem no link da bio, já cai direto no nosso WhatsApp. Então, fiquem à vontade para acessar, mandar dúvidas, fazerem perguntas, que a gente está aqui para ajudar. Tá certo, então, doutor. Clínica.salute ou então doutor Cristiano de Abreu, só procurar aí nas redes sociais. Doutor Cristiano, mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco e nós te aguardamos aqui na próxima quinta-feira, tá bom, doutor? Tá bom, um grande abraço. Acho que próxima quinta-feira vou pedir para vocês falarem com a doutora Carol. Eu vou estar num curso de cirurgia facial fora e aí eu vou ficar meio ilhado, tá bom? Mas com certeza a gente vai marcar presença aqui com vocês. Tá bom, então, Combinado. doutor. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Até mais, um abraço. Outro.